Então, viu? Envia. Boa noite, boa noite. Já tá chegando o pessoal aqui entrando. Quer saber quem é que tá entrando? Coloquem aí no chat. Boa noite, Anne. Já já a gente começa, só dá mais um tempinho. Vou pedir para vocês compartilharem aí com os colegas de vocês para assistirem também aqui a aula. Na descrição da live eu coloquei o link do grupo, não sei se vai estar clicável ainda. Se você quiser participar do grupo, ficar por dentro das aulas, pode clicar no link, ou então copia e cola no WhatsApp, que aí você consegue o acesso ao link. Então, vamos iniciar. Vamos iniciar a nossa aula. Eu quero que sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre uma pergunta essencial antes de iniciar qualquer limpeza de pele. O que essa pele está me mostrando hoje? E hoje nós vamos avançar para a próxima etapa. Depois de observar a pele, avaliar o que fazer com essas informações. Porque avaliar é fundamental, mas a avaliação ela só tem valor quando consegue direcionar a nossa conduta. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Estou. Avaliar a pele agora. Quero que você entenda como pode transformar a avaliação em uma limpeza de pele personalizada. E aí, na aula anterior, nós aprendemos a observar a pele, fazer perguntas pertinentes e adequadas. Nós entendemos que a limpeza de pele ela não deve começar automaticamente pelo produto ou já focada diretamente na extração. Antes disso, nós precisamos observar o estado atual da pele, compreender a queixa do paciente, investigar o histórico de saúde, hábitos de vida, produtos utilizados, rotina de skincare. Então, a gente precisa entender o contexto por trás daquela pele e também se existe alguma condição que exige um pouquinho mais de atenção nossa. Também falamos que a anamnese ela não deve ser apenas uma ficha preenchida, ela precisa ter um motivo para estar ali aquela pergunta. Ela não pode ser uma pergunta banal, só para cumprir um protocolo. A gente precisa que ela tenha algo a acrescentar. Se for uma informação aleatória só para perguntar, então tira. Não coloca na anamnese. Por isso falei para vocês sobre utilizarmos fichas segmentadas por perfil de paciente, por perfil de cliente, que é o seguinte: eu não vou
perguntar, fazer uma ficha masculina ou uma ficha feminina que tem perguntas ali que não são pertinentes pelo perfil do paciente, pelo perfil do cliente, de adolescentes, de uma mulher já que está na fase da perimenopausa, na menopausa. Então, não faz sentido minha ficha ser genérica. Eu preciso que minha ficha me direcione até aonde eu vou entender ela, aquela pergunta vai realmente fazer sentido para o meu paciente e para o tratamento dele. Então, falamos que na anamnese, né, ela devia ser, não pode ser até apenas uma ficha preenchida, e ela precisa ajudar a te direcionar nas escolhas das etapas que vêm a seguir. Mas depois que a gente observou tudo isso, surge uma dúvida muito comum. Depois de avaliar, o que é que eu faço? Depois de avaliar a pele, o que eu faço com todas aquelas informações? Será que eu devo realizar a limpeza completa? Será que preciso preparar mais a pele? Ou será que é melhor, que o melhor seria não avançar naquele momento, né? Então, o que é que a gente pensa? É nessa tomada de decisão que nós vamos organizar hoje. Escreva aqui no chat. Depois de avaliar uma pele, qual é a sua maior dúvida? Para começar, eu preciso entender que nem toda pele chega no atendimento na mesma condição. Então, não faz sentido eu ter um protocolo fechado. Vocês concordam comigo? Quem está aí, colocar aqui no chat se concorda com o meu pensamento, que não faz sentido a gente ter um protocolo fechado se cada pele que deita na minha maca é única. Cada pele, ela chega em um momento. A mesma queixa pode ter causas e contextos muito diferentes. A mesma técnica, ela não pode ser não adequada para todos os tipos de pele. A expectativa da paciente nem sempre corresponde à necessidade da pele, porque às vezes, vejam bem, às vezes a paciente chega idealizando algo que não é pertinente naquele momento para ela e que você não vai conseguir entregar aquele resultado. Então, não faz sentido não alinhar a expectativa do paciente primeiro. O atendimento ele precisa partir de um ponto inicial, que é a avaliação, não é a vontade do cliente. Ele precisa partir de um ponto, que seja a avaliação. Você quem decide o que tem que ser feito. Você quem vai passar, dizer ao teu paciente o que é pertinente ou não. Então, a gente precisa entender que nem toda pele ela chega no atendimento com a mesma necessidade, certo? Digamos que duas pacientes podem chegar dizendo que querem uma limpeza de pele. Mas isso não significa que as duas estejam com aquela mesma necessidade, com aquela mesma, como é que eu posso dizer? Que ela esteja preparada e pronta para receber uma limpeza de pele. Uma pode estar, mas a outra pele pode não aguentar. E aí, o paciente ele não sabe disso. Quem decide é você, profissional. Uma pode estar com a pele preparada, outra pode estar sensibilizada, utilizando produtos irritantes, ácidos que vão afinar a barreira cutânea, e aí vão estar agredindo, deixando ela sensibilizada ao extremo, que qualquer coisinha que você coloca ali pode dar errado. E aí eu ter realizado um procedimento recentemente que não pode ser manipulado ainda. Então, a queixa pode ser parecida. As duas podem ter vários comedões, querendo fazer uma limpeza de pele, mas elas podem não serem pertinentes no mesmo momento. E a conduta ela precisa ser completamente diferente. Por isso, o nome do procedimento não deve determinar sozinho o que será feito. Hoje, o mercado, essa questão do nome limpeza de pele, é o que se vende. Mas a gente já mudou bastante. A gente não pode simplesmente vender uma limpeza de pele se o teu paciente chega buscando uma limpeza de pele ser exatamente a limpeza de pele que você vai entregar. Então, a paciente pode agendar uma limpeza e a pele é quem vai mostrar como esse atendimento deve ser conduzido. Deixa eu passar aqui. Depois da avaliação, o que é que você precisa decidir? A primeira coisa é o que essa pele precisa agora. A segunda é o que pode ser feito com segurança. Eu quero que vocês anotem essas perguntinhas aí, porque você vai sempre fazer um checklist mental. O que essa pele está precisando agora? Depois, o que ela que pode ser feito com segurança? Imagine se a paciente chegou, fez um peeling recentemente, a pele está descamando e
você não sabe exatamente qual foi o procedimento que ela fez, qual tipo de ácido que ela utilizou. Vou contar uma história bem rapidinho aqui para vocês. Eu tenho uma paciente que aí, pelo acesso na internet, ela comprou um roller. Eu acredito que todo mundo que está aqui conhece o que é roller, né? Um roller cheio de agulhas. Comprou aleatoriamente na internet, sem nenhum respaldo, sem Anvisa, sem nada. Pois bem, essa paciente estava usando todos os dias antes de dormir. E a gente conversando aqui durante a avaliação, ela disse, minha pele está muito sensível, eu estou com a pele muito irritada, não sei o que está acontecendo. E aí eu comecei, você está usando alguma coisa? Não, não estou usando nada. Não estou usando nada. E aí, no decorrer da nossa conversa, ela foi e me disse o quê? Estou passando, eu comprei um rolinho e estou passando toda noite. Aí eu, que rolinho? Imaginei que era um rolinho de massagem, qualquer outra coisa. Que a gente nunca espera, né? Que tem cheio de agulha e meu rosto fica sangrando depois. Aí eu, quando é de manhã, eu lavo e coloco, passo sabonete e coloco o protetor solar. Eu, meu Deus, pelo amor de Deus, traga para mim, não use mais. E aí a gente foi. Eu disse: olha, hoje eu não posso fazer nada. Hoje eu não posso fazer uma limpeza de pele. Ela veio para fazer uma limpeza de pele. E expliquei para ela a situação e o que a gente ia fazer, o que planejamos para essa pele. Graças a Deus, não tivemos nenhuma intercorrência mais grave, não teve uma lesão. Como doía, ela não conseguia passar com força. Então, ainda bem, né, que doía. E aí, como vou conduzir esse atendimento? É a terceira pergunta que você vai fazer. Adaptar etapas, intensidade e ver o que é que você tem de recurso disponível que vai combinar para aquele atendimento. Essas perguntas, elas evitam que a gente vá diretamente para um protocolo sem pensar e sem planejar. A primeira decisão, que é a que a minha pele precisa, o que a pele precisa agora, a minha não, né? Se a gente vai limpar, preparar ou recuperar essa pele. Em alguns casos, a pele ela está em condições para realizar a limpeza. Nesse caso, a gente vai poder fazer a limpeza, respeitando a tolerância do paciente. Pode ser que a gente precise dividir em etapas essa limpeza de pele? Pode ser. Então, tudo bem, você vai lá e divide em etapas, não tem problema nenhum. Outra decisão que você pode perceber lá na pele é preparar essa pele. A pele ela precisa de uma etapa prévia. Quando é que ela vai precisar? Se ela está muito seca, se ela está muito reativa, se ela está com a acne muito intensa, muito inflamada, então eu não posso tocar naquele dia. O que é que eu posso fazer? Eu posso recuperar a barreira primeiro. A prioridade é preservar a barreira e o conforto do paciente, sempre. Então, existem situações que é mais seguro recuperar. Existem situações que a gente pode preparar. Quando a gente tem uma pele hiperqueratinizada, um paciente que tem um histórico ali de acne, que vive usando alguns determinados produtos em casa, que aí esses produtos vão ressecando diariamente. O paciente relata para você que a pele é muito oleosa. Ah, eu lavo várias vezes no dia minha pele, mas ela continua muito oleosa. Então, você vai entender qual é essa rotina que esse paciente está usando em casa. Quem passou para ele? Como foi orientado o uso? Então, aí você vai, ajusta tudo isso para entender. Um paciente com a pele acneica, mas com a pele muito seca não, desculpe, que... Eita, carregado. Só um minutinho. Já tá aqui, né? Voltando. Um paciente que está fazendo uso de determinados produtos para pele oleosa, ele vai perceber que a pele ela vai ficando áspera, mais grossa. No decorrer do dia, ela vai ficar mais oleosa. E aí ele diz: eu estou usando os protetor, uso o sérum, uso o sabonete para pele oleosa, mas ele está limpando demais. Ele está agredindo demais, ele está fazendo uma esfoliação todos os dias. Então, para isso, você precisa orientar o paciente e você precisa antes recuperar essa pele. Preciso que ela esteja hidratada.
Então, essa preparação, ela começa na cabine, lá na tua maca, e em seguida no home care do teu paciente. Então, quando ele ajusta o home care e você faz uma preparação antes, no dia da limpeza de pele, a pele responde muito melhor ao tratamento. Então, nem sempre realizar menos significa que você não fez nada. Não significa que você não entregou ao mesmo paciente. Se eu não fizer naquele dia, o paciente não volta, ele volta, porque ele vai entender que você não quer apenas o dinheiro. Ele quer recuperar, ele vai entender que você quer recuperar a pele dele, que você quer fazer com que ele tenha melhore a sua autoestima. E aí ele vai voltar para você sim. Então você não deve se basear apenas na aparência da pele. Você vai perguntar se essa pele está íntegra. E aí a gente percebe a integridade dessa pele exatamente. Não sei se vocês já se depararam com alguma situação de quando vocês estão lá fazendo a higienização, a pele arranhando um pouquinho. Então, é nessa situação, ela tá ali mais seca, mais áspera, com uma pele grossa. Aquela pele, para uma limpeza de pele já de imediato, ela não vai responder bem. O paciente vai ficar desconfortável. Você não vai conseguir fazer a manipulação e a extração da forma correta. Se essa pele existe uma sensibilidade ou reatividade. Quando é que essa pele está sensível? Quando ela está muito hiperemiada, quando ela está muito, qualquer ao toque, ela responde de uma forma muito exagerada. Você percebe que aquela camada, apesar dela estar áspera por fora, ela é uma pele mais fina. Então, se ela está muito reativa, quando você aplica o primeiro produto, seja para remover o sabonete, o protetor solar com demaquilante, com cleanser oil, com balme, com alguma coisa assim, ela já fica vermelhinha com muita facilidade. Então, essa pele que fica vermelha com facilidade, será que ela aguenta uma limpeza de pele no primeiro momento? Se essa paciente realizou um procedimento recentemente, seja qual for o procedimento, você precisa avaliar: será que eu posso fazer isso hoje? Será que ela aguenta eu colocar um esfoliante aqui? Então, há sinais que vão exigir cautela no teu atendimento. E a expectativa do paciente, será que ela está compatível com o estado atual da pele? Porque, vejam bem, às vezes chega um paciente, geralmente mais adolescente, ou uma mulher adulta, com acne, que pode acontecer, e ela acha que uma limpeza de pele vai resolver tudo. E muitas vezes a gente não pode nem fazer uma extração naquela pele ainda. Primeiro a gente tem que preparar ela, primeiro a gente tem que fazer com que ela desensibilize para então entrar com a manipulação e com a extração. E aí o que será adaptado? É a segunda decisão que você tem que tomar. Qual a sequência de etapas, a intensidade, o tempo de ação, a quantidade de estímulos. Então, personalizar ele não é fazer diferente por fazer. É adaptar tudo porque existe um motivo. Uma dúvida que acontece muito é: eu tenho poucos produtos ou aparelhos, como é que eu vou personalizar? Mas já para personalizar. A personalização, ela não começa na quantidade de recursos. Ela começa na compreensão da função de cada recurso que você tem, que você possui, o que é que você tem para ofertar àquela pele naquele momento. E ter muitos produtos não vai te garantir uma boa conduta, se o mais importante é saber qual é o produto que você está utilizando, para que é, qual é a finalidade. Você entender além do que está descrito na embalagem. Você entender qual a ação esperada de cada ativo que se destaca ali naquela fórmula, naquele produto. Então, você vai entender muito bem isso. O mais importante é que você escolha o produto de acordo com a finalidade que ele vai atender ali. Qual é o objetivo? A pele aguenta isso, porque uma pele acneica, todo mundo indica logo um ácido salicílico. Mas o ácido salicílico, ele vai fazer uma esfoliação química todos os dias na pele do teu paciente. Então, se a pele já é muito seca, muito oleosa, e você só coloca o ácido salicílico, ela vai tender a ficar mais oleosa, porque você está removendo em excesso. Então,
Talvez não seja melhor um sabonete mais gentil ali, em vez de agredir mais aquela pele? Então, você tem que entender dessa forma, que antes de você comprar mais produtos, você tem que aprender a utilizar melhor o que você já tem, dentro dos limites da sua formação, né, e da segurança do paciente, principalmente. Você precisa conhecer a função, como eu já falei, né, escolher conforme a necessidade da pele, evitar usar produtos apenas porque estão disponíveis ali ou porque está no hype, e não compre antes de entender o que realmente falta no teu atendimento. Terceira decisão, acompanhar a resposta da pele. Durante o atendimento, você precisa continuar observando a pele, perguntando como o paciente está se sentindo. Sempre que você colocar um produto, pergunte se está tudo bem, se há ardência, se está desconfortável, se está pinicando, se é um desconforto que está inesperado ali no paciente. Então, você vai avaliando. Uma coisa também, sempre teste produto antes do paciente. Sempre teste o produto que você comprou em você. Por quê? Você vai entender qual é a reação daquela pele a reação daquele produto em cada pele. Se tem um produto que ele vai pinicar um pouquinho, você, antes de iniciar o uso dele no paciente, você vai lá, vou passar um produto em você agora. Esse produto, ele pinica um pouquinho quando a gente aplica ele. Então, se você sentir essa sensação, tá tudo bem. Se ficar muito incômodo, me avisa. Se tiver muito vermelho ali, você vai lá, será que é normal? Você já tem que saber se é normal. É esperado que esse produto dê essa vermelhidão. Então, você tem que entender para você adaptar e orientar o paciente ou até interromper se for necessário. Porque segurança é quando você entende todo o processo e não insistir no protocolo. Porque o que faz um bom profissional não é ele não ter intercorrências. O profissional que se destaca é aquele que sabe agir diante de uma intercorrência. Então, se ele sabe, se aconteceu, porque pode acontecer com qualquer paciente, com qualquer pessoa, até com você mesmo, você tem que saber o que fazer numa hora dessa. Porque imagine, você fez muito bem, sabe todo o processo, ok, mas e se não der ok? E se der errado, o que é que você vai fazer? Qual a tua atitude diante do erro? Que não é bem um erro, né? Digamos assim, diante da intercorrência, algo inesperado aconteceu, o que é que tu vai fazer ali? Você vai saber o que é que você usa para minimizar aquela intercorrência. Então, por isso que você precisa entender qual é o produto que você está utilizando, para que você saiba o que esperar da resposta da pele. E aí, eu quero que vocês imaginem uma paciente adulta que chegou para realizar uma limpeza de pele. Ela relata sensibilidade frequente, uso de produtos em casa, fez um procedimento recentemente, fez aí um peeling para diminuir acne, para fechar poros, e ela espera sair com a pele completamente limpa. E ela está ansiosa com a possibilidade de sentir dor. Só de imaginar, ela já está, meu Deus, eu só vim porque minha pele não está mais, eu não estou mais aguentando. Porque imagina uma pele dessa maquiada. Fica lá tudo aparecendo. De longe não aparece não, mas de perto aparece. Então, o que é que você faria? Alguém se arriscar aqui a dizer o que faria? O que é que você vai observar nessa pele? O que é que você escolheria fazer? Limpar, preparar ou recuperar? E também o porquê você vai decidir limpar, porque você vai decidir recuperar ou preparar essa pele. Então, vamos lá. O que é que eu observo nessa pele? Comedões fechados, ali comedões abertos, mas com o poro, o ósteozinho muito diminuído, com um acúmulo ali sebáceo, né? Boa, Amanda, preparar essa pele. Mas como era que você prepararia essa pele? Essa pele, ela tem um pouco tá ali um pouco inflamada, um acne mais inflamada, algumas pustulezinhas. Então, a gente precisa entender que, nesse momento, o ideal seria acalmar essa pele,
onde está ali inflamadinha, onde ela. Eu estou lendo aqui, minha gente. Eu estou olhando para o pessoal respondendo aqui no chat. E aí, o que é que a gente faz? Essa pele aí, ela vai sofrer bastante com a extração, se eu começar de cara sem uma preparação. Então, eu preciso preparar essa pele antes, para que ela, quando venha fazer a limpeza de pele, no momento da extração, seja o mais confortável possível, que não deixe marcas, que não deixe essa pele mais irritada e mais reativa. Porque se a gente mexe aí de qualquer jeito, vai piorar a situação. E aí pode, o que não era acne inflamada, pústulas, pode virar. E pode deixar marcas aí para sempre no paciente, né? Que aí vai precisar depois fazer mais um tratamento que seria microagulhamento, outros recursos aí para diminuir as cicatrizes de acne. Então, esse paciente, ele tem uma produção de sebo elevada, tem uma hiperqueratinização na pele, porque ele está com os ósseos mais fechadinhos, aí não tem por onde ele sair sozinho, que nunca sai, e aí a gente precisa remover. E esses são aqueles comedões que saem bastante sebo, né? Aquela massinha mais esbranquiçada, porque como ela fica esbranquiçada, porque ela não tem contato com radicais livres, porque está fechadinho ali na pele. Geralmente a gente precisa fazer uma incisãozinha com a ponta da agulha para abrir esse folículo aí, deixar que ele fique mais, esse ósteo, que ele fique mais exposto, que tenha mais espaço para que saia. Só que antes disso a gente precisa afinar bem essa pele. Então, a gente, na preparação, a gente pode fazer um peeling que ajude a aumentar a hidratação, que acalme essas acnes inflamadas e que faça um afinamento nessa pele. E aí a gente orienta o uso de produtos em casa e aí a gente começa a planejar o tratamento desse paciente. Nesse caso, eu não começaria focando na extração, né? Somente porque a paciente marcou uma limpeza, então não faz sentido. Depois aí a gente vai seguindo. Eita, passei. A gente segue aí com o acompanhamento desse paciente, a rotina de home care, ajusta protetor solar, ajusta sabonete, ajusta, se for necessário, um sérum que aumente a hidratação nessa pele, sem. E ainda tem que ter atenção, porque não pode ser qualquer hidratante. Não pode ser um hidratante muito cremoso, porque senão ele pode aumentar a produção de sebo aí nessa pele. E aí a gente tem que usar, ver quais os recursos que nós temos, ver também a questão do poder aquisitivo do paciente e encaixar tudo isso dentro do tratamento. E aí, aqui já fui. Então, nosso raciocínio é investigar, observar, interpretar, decidir ou adaptar. E aí, uma comunicação profissional-paciente. Você vai explicar ao seu paciente o que foi que você observou. Apresentar o motivo da adaptação. Olha, eu não posso fazer uma limpeza de pele hoje, por isso, isso e isso. A gente precisa melhorar a qualidade da pele. Para então a gente fazer uma limpeza de pele que você suporte, que seja mais confortável para você, que eu consiga realmente remover a maioria dos comedões. Porque a maioria dos pacientes que chegam, ele chega achando que uma sessão vai resolver. Mas numa situação dessa, tá aqui, provavelmente esse paciente não suporta uma limpeza de pele em uma única vez, em uma única sessão. Então, a gente não pode prometer ao paciente que ele vai sair com a pele do jeito que ele sonhou. Então, é por isso aí que a gente tem que alinhar expectativas e orientar o pós-procedimento. Sempre orientar o pós-procedimento, falar da importância do uso dos produtos em casa, falar para o paciente que você precisa saber exatamente o que é que ele está utilizando, porque você pode usar algum ativo ou algum recurso ali que é incompatível com algo que ele está usando em casa. Porque hoje está cheio de gurus aí na internet, de profissionais não, de pessoas que estão indicando aleatoriamente, porque estão usando o determinado produto e funcionou para ele, ou porque estão recebendo por isso, indicando aí de forma discriminada e as pessoas usando, e aí danifica a barreira, piora a situação de peles acneicas,
deixa essa pele hipersensibilizada. E aí, o que é que você pode aplicar a partir de hoje? Antes de iniciar o teu atendimento, você vai se perguntar o que é que essa pele está mostrando hoje, o que ela está precisando agora e como eu vou conduzir isso com segurança. Você precisa observar, decidir, adaptar e acompanhar o teu paciente. Depois que você acompanhar, você vai entender lá a resposta da pele, se e esteja sempre disposta a adaptar a conduta. Não é vergonhoso você mudar ali no meio do atendimento, você, esse produto não. Eu acho que esse aqui vai se encaixar mais. E você vai lá e muda e adapta, porque quando você coloca a mão na pele do paciente, quando você começa de fato a manipular aquela pele, é que você vai ver a real. Às vezes, quando você está ali olhando a olho nu, você imagina uma coisa. Mas quando você bota uma lupa, quando você faz a análise da pele através do analisador, é que você vê realmente como é que essa pele está. E aí, se ela vai suportar ou não a limpeza de pele naquele momento, você direcionar o seu atendimento. E hoje, vamos lá, recapitulando, né? O que é que a gente viu hoje? Hoje você aprendeu que a avaliação ela precisa gerar uma decisão. Nem toda pele vai seguir a mesma sequência. A prioridade pode ser limpar, preparar ou recuperar. Personalizar não é improvisar. Você vai entender ali a necessidade e fazer da melhor forma possível para o paciente. Adaptar sempre com critério. Você tem que ter um critério. Por que eu vou botar determinada máscara? Eu preciso de mais hidratação. Eu preciso de afinamento. Eu preciso de uma pele que ela está reativa, mas ela precisa de uma esfoliação suave. Então, a gente escolhe qual é o esfoliante que você escolheria. Então, você tem que entender qual é o que vai combinar melhor com aquele momento da pessoa, daquela pele. Para que ela seja segura para você e para o paciente, porque isso é respaldo do profissional. O profissional saber o que está fazendo. Se o paciente chegar dizendo, depois que eu fiz a limpeza de pele, minha pele ficou assim, você vai saber se essa resposta era esperada ou não. Porque se você sabe o que o produto que você aplicou tem de pós, você sabe se foi culpa da limpeza de pele ou não. A resposta da pele, ela vai orientar a continuidade, né, do teu atendimento. Ela deve orientar toda a tua conduta, orientar o pós-atendimento, e faz toda a diferença você indicar um pós-atendimento, porque o paciente, ele vai entender que você não está só fazendo uma limpeza de pele. Você está cuidando da pele dele. E aí, uma limpeza de pele personalizada, ela não começa com qual protocolo eu vou usar. Ela começa com o que a pele precisa, mas ela termina com o que fazer da decisão à execução. E essa daqui vai ser a nossa próxima aula, no dia 3/9, no mesmo horário, às 20 horas. Certo? Então, hoje nós aprendemos a transformar a avaliação em uma decisão. E depois disso, a gente precisa saber como organizar tudo que a gente percebeu, tudo que a gente viu, para executar esse atendimento na prática. Por isso, a nossa próxima aula será essa, né? Da decisão à execução. Como montar uma limpeza de pele na prática, personalizada na prática, né? E aí, nessa aula, nós vamos analisar situações diferentes, pensar na organização e na sequência do atendimento, entender o que pode ser adaptado, como conduzir cada etapa com mais clareza. E aí, no final da próxima aula, eu vou apresentar para vocês o MSE, que é o Limpeza de Pele de Sucesso. Para quem quiser aprofundar esse processo com estrutura completa, material de apoio, aula prática e acompanhamento ao vivo e personalizado comigo numa plataforma fechada. E eu quero que vocês anotem o tema da nossa próxima aula, né? Da decisão à execução e o horário. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida aí sobre a aula de hoje. Esse é o momento de eu tirar as dúvidas.
Tô tentando ler aqui, mas não tô conseguindo. Não tá. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e tentar ler os comentários. Ai, Neide, que bom que você gostou da aula. Eu tenho preparado isso aqui com muito carinho, né? Eu não sei se todos que estão aqui participaram da aula passada, mas ela está disponível aqui no. Vou botar lá no grupo, no Instagram, no WhatsApp, que isso tudo partiu de uma situação que aconteceu comigo, né? Que eu traumatizei uma paciente e me traumatizei também. Quase que fui. É o motivo de eu parar de atender, para os atendimentos, quando minha paciente, que eu me deparei com a paciente com as pernas fora da maca, desesperada de dor, e eu ali querendo tirar, porque eu queria entregar alguma limpeza ali 100% eficiente, que eu não enxergava, né? Lá atrás, quando eu iniciei, a gente não tinha esse olhar de preparação, de cuidado, era uma limpeza de pele. A gente sabia que era limpeza de pele e pronto, acabou. Então, achava que uma sessão era suficiente, que tinha que entregar tudo em 1 hora de atendimento. Então, a gente não pode simplesmente ver dessa forma. A pele do paciente, ela precisa ser respeitada. O limite desse paciente, ele precisa ser respeitado, porque o que é que acontece? Esse paciente pode nunca mais voltar. E eu passei muito tempo tentando reconquistar essa paciente. E que bom que eu consegui, que ela voltou para ser atendida por mim, que hoje ela vem com recorrência, porque ela poderia ter nunca mais voltado, nem para mim, nem para ninguém mais. E isso aí pode acabar com a profissão, né? Eu poderia ter simplesmente abandonado, mas isso foi o que me impulsionou a buscar uma solução e a entender onde era que eu estava errando, o que era que estava faltando, porque talvez o erro não era apenas meu, era porque exatamente eu estava ali condicionada a seguir uma receita de bolo, a um protocolo, onde eu não entendia o passo a passo, o processo de fato, como um processo que a gente vai adaptar e personalizar a cada paciente, né? A gente faria ali de forma completamente mecânica e automática. Eu queria tirar. Então, isso fez com que eu dissesse, nunca mais vou traumatizar ninguém. E hoje, eu vejo isso, que eu preciso passar isso adiante. Não adianta ficar só comigo, certo? E aí, Eneida, obrigada. E se eu sugiro algum produto pré-emoliente? Bom, depende da condição da pele. Temos diversos produtos aí que podem participar nessa etapa de pré-emoliência. Seja para aumentar o afinamento da pele, hidratação. O que é que você quer com isso? Qual é o tipo de pele que está ali precisando? Qual é o pré-emoliente que vai fazer sentido naquela pele? A gente vê aí sendo muito utilizado o hidrapil, né, da extrato da terra. E aí ele é um bom recurso, mas aí por que o hidrapil? O hidrapil, ele faz um afinamento, que ele vai um peeling ali de gluconolactona a 10%, é uma concentração boa, uma concentração suave, que praticamente nunca vai ter uma intercorrência. Pode acontecer, porque o paciente ele pode ser sensível e nem saber, mas aí a gluconolactona, ela vai aumentar a água na superfície da pele, ele vai puxar a água lá para cima da pele. Então, uma pele mais hidratada, uma pele mais com mais água, ela fica mais maleável, ela fica mais responde melhor ao tratamento. Então, à medida que ele aumenta a quantidade de água disposta na superfície da pele, ele também vai ter um afinamento. Então, se fizer sentido naquele paciente, naquela pele, o hidrapil é uma boa escolha. Mas aí, às vezes, a gente pode usar outros produtos. Eu preciso de mais um esfoliante. Eu preciso de uma pele que está muito hiperqueratinizada e eu preciso dessa pele mais fininha. O hidrapil sozinho não fez isso. Então, tem outros recursos que eu posso ir ali associando. A gente precisa entender muito bem qual é a situação. Então, não existe um produto pré-emoliente. Existe o que aquela pele está me pedindo no momento e o que vai encaixar melhor naquele atendimento. Acho que eu respondi a pergunta, né, Neida? Mais alguma dúvida? Deixa eu...
Obrigada, Eneida. Então, minha gente, a gente hoje vai encerrar por aqui. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, né? E obrigada por estarem comigo aí, por disponibilizar esse tempinho. E podem me chamar lá no Instagram, entrem no grupo, participem do grupo, podem tirar dúvidas, sempre que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. E é